Continuam as acusações de várias partes envolvidas no Campeonato Brasileiro de falta de lisura, roubo daqui, roubo dali, esquema daqui, esquema dali. Eu só não tô vendo prova, tá? Até agora não me mostraram qualquer prova. Dessa vez, o América Mineiro, na figura do seu presidente, na figura de um dos seus mais importantes jogadores. Então nós vamos falar que existe uma operação Salva Vasco. Rapaz, hein? Vamos lá, like do vídeo. Nesta terça-feira, rumo a 130 mil inscritos no canal. Galera, hoje tem a Sula, hein? Confronto brasileiro, Corinthians e Fortaleza. Meu palpite, empate nesse jogo. Então a galera que adora quando eu dou palpite de empate. Ih, lá veio o Jorge dar palpite de empate. Então às vezes eu cravo uns aí vocês não falam nada, né? Então as cotações estão aí na tela para você conferir para o jogo desta terça-feira em Itaquera. No Aposta Ganha, as cotações da Sul-Americana, da Libertadores, semifinais da Libertadores começam amanhã. Tá tudo lá, faz o cadastro que é muito rapidinho e isso você fazendo o cadastro ajuda demais o trabalho do canal aqui, beleza? Link tá aqui no primeiro comentário. Vou falar com você o segundo recado hoje, sobre a mentoria MSA, a mentoria que tem despertado o olhar das pessoas para o mercado digital. Muita gente que está aí num momento em que as contas estão batendo, está tudo apertado, renda está curta, e aí quer uma solução, assim, uma ajuda. Pô, a MSA, a mentoria, vai te dar essa ajuda, porque no mercado digital você tem muita oportunidade de ganhar dinheiro trabalhando, você vai aprender como fazer isso. Como é que é? Mercado digital, tráfego orgânico, tráfego pago, já ouviu falar, mas não sabe como é. Você vai ter esse direcionamento, esse ensinamento com gente do mercado que tem muitos resultados nessa área. Então, para você dar uma mudada de vida aí, uma acelerada aí dos teus ganhos, estou te dando essa dica, desse ensinamento que a MSA vai trazer para você. Link fica nesse QR Code aqui, eu também deixo na descrição do vídeo, é o mesmo caminho, tá? O QR Code e o link da descrição vão te levar para o mesmo lugar. O link para você adquirir o MSA, começar a estudar, aprender esse conteúdo agora e começar a ter os seus resultados trabalhando aí no seu celular, na pegada aí no dia a dia. Na descrição do vídeo também eu deixo o @ da Paola Colaro, que é quem trabalha com isso aqui no meu dia a dia e eu tenho indicado o MSA porque eu vi a transformação que essa mentoria provocou na vida da Paola a partir do momento que ela comprou, estudou e colocou em prática. E comprando a MSA, nesse link que eu deixo aqui, você vai ter uma área de membros exclusiva feita pela Paola, que vai resumir o conteúdo, que é muito extenso do MSA, para você começar a ter os resultados imediatamente. É essa área de membros que eu estou deixando na tela. Então, comprando com a gente, nesse link aqui você tem o suporte oficial do MSA, com a equipe do MSA, o suporte diário e o suporte adicional da Paola é só para quem comprar com a gente aqui. QR Code na tela, link na descrição para dar um up aí na sua vida financeira. Beleza? Trabalhar, estudar e trabalhar. É isso que a gente oferece aí no MSA. Bom, vamos falar do Vasco, vamos falar do América. Vocês lembram que um mês atrás, um mês e meio, sei lá, algumas semanas atrás, começou um papo, você vê como esse mundo dá volta, né? Um papo de Operação Salva Santos. Aí eu fiz até um vídeo sobre isso aqui. Teve lá aquele pênalti que para mim foi um escândalo a favor do Santos contra o Goiás, alguns outros lances. Aí começou um negócio tirado não sei da onde, de que haveria um movimento orquestrado, coordenado para salvar o Santos. Não sei da onde tiraram. Aí agora estão vindo com o mesmo papo. O Vasco está se recuperando, o Vasco tem 3 vitórias seguidas, jogando bola, o Ramon Dias fazendo um excelente trabalho, os reforços chegaram, mudaram o panorama, o Payet chegou bem, o Verrete chegou bem. Aí começa aí o Vasco sai da zona de rebaixamento por seus méritos, aí começa o papinho de novo. Não, é salva Vasco. Quem está salvando o Vasco é o próprio Vasco. É o Ramon Dias, são os reforços que chegaram. Ele está se salvando. Realmente, está rolando uma operação salva Vasco, tocada por ele próprio, pela sua torcida, que fez um espetáculo no estádio São Januário semana passada, estádio que finalmente foi liberado de novo para o seu público depois de uma decisão absurda da Justiça do Rio de Janeiro, que a gente respeita, cumpre, mas pode questionar os seus preceitos. Obviamente que a gente está num Estado democrático onde o debate é livre. Não é desrespeitar os magistrados, mas é se posicionar fortemente contrário a uma decisão que não atende aos preceitos básicos fundamentais do que diz a lei, do que diz a Constituição e ponto final, né? Não tem nenhum problema nisso, ninguém vai preso por isso. Fiquem tranquilos, apesar da gente estar vivendo um período muito complicado no Brasil para fazer qualquer tipo de crítica, né, a determinadas autoridades. Mas enfim, essa é a operação que está sendo tocada para salvar o Vasco. Vocês acham que a CBF está tocando?
a arbitragem? Por qual motivo? Ontem, vamos falar do jogo? Vamos falar do jogo. O Vasco não fez um bom jogo ontem, especialmente no primeiro tempo contra o América. Não fez. O Vasco foi dominado, o América marcou com linha de 5, segurou o Rossi na ponta, tirou espaço do meio, o Paê não fez nada, o Paulinho não fez nada, o América finalizou, foram 13, eu tinha visto aqui, 13 vezes no primeiro tempo. Léo Jardim pegando pra caramba, 13 finalizações, e o Vasco 0. Então o primeiro tempo do América foi um ótimo primeiro tempo. Eu já fiz vídeo aqui falando sobre o América. O América, infelizmente para ele, né, ele tem limitações técnicas que prejudicam muito. Obviamente, ele não tem o mesmo poder de investimento da maioria dos outros clubes do Campeonato Brasileiro, então ele fica para trás na hora de ir ao mercado e de comprar algumas peças. Mas o América tem feito, dentro desse Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo, no Clássico contra o Galo, contra o Flamengo no Maracanã, você pega jogos do América bons. Contra o Santos agora, na vitória dentro do Independência, você tem bons jogos registrados pelo América no campeonato. Ah, mas se o América estivesse jogando tão bem, ele não estaria nas últimas posições do campeonato. Bom, aí existe um problema, como eu já disse, de peças, que eu acho que é fundamental. Esse América com o Mancini fez bons jogos, esse América com o Bustos também tem feito, dentro do que é possível fazer, alguns bons jogos, mas obviamente é muito difícil a missão de continuar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Tem um fator sobre o América que me chama a atenção, que pode estar numa boa fase, pode estar numa má fase, enfiou 5 no Colo-Colo, na Sul-Americana, mas o público do América bate naquele teto ali que a gente vê nos jogos do Independência. A gente não vê o Independência lotado, a gente não vê o Independência chegar à metade, muitas vezes, da sua capacidade, e em momentos em que o América precisa mesmo desse apoio. Tem uma coisa de perfil, tem uma coisa de tamanho de torcida, que a gente sabe, mas é também uma desvantagem para o América, né? Enquanto você vê o Vasco, que precisa de estádio cheio, tem. O Santos precisa da Vila Belmiro, tem. Tô falando da galera que tá brigando para não cair. O Coritiba, quando precisa lotar o Couto Pereira, a torcida lota e dá show. Não é que vai garantir vitória. Se fosse assim, o Coritiba não tava lá embaixo, o Santos não tava lá embaixo. Mas é um combustível que o América não tem. E os demais clubes têm. Então o América ontem fez um ótimo primeiro tempo. O América foi muito superior, mas foi bastante superior ao Vasco no primeiro tempo. Aí o Maidana dá uma cotovelada no Verguete, ponto final. Não tem debate sobre esse lance, gente. Podemos discutir. Por exemplo, o Jair foi expulso contra o Bahia, o Jair do Vasco, num lance parecidíssimo. Já o Gabriel Peck deveria ter sido expulso contra o Fluminense e não foi. Mas a gente vai discutir se a arbitragem ela não tem critério, ela não tem padrão, ela não tem competência, ela não tem coragem, um monte de coisa. Eu discuto sempre aqui, já disse que me considero um dos maiores, se não o maior crítico da arbitragem brasileira na imprensa nacional, porque acho a nossa arbitragem sem salvação. Eu acho que com essa galera que está aí, uns 90% ou mais, esquece, pode fazer o que for. Com esse comando, o comando do CNM, que muitas vezes passou pano para os erros, que muitas vezes gravou vídeo, fez live, inventando interpretações que só ele conseguia detectar, enxergar, imaginar, para proteger os seus árbitros, sem colocar o dedo na ferida. Isso é muito mais nocivo do que benéfico. Isso é o quê? Para proteger o árbitro? Isso não é proteção. Isso aí é salvo-conduto para continuar errando, porque você vai ter o respaldo da comissão de arbitragem. Isso é péssimo. Você tem um problema, encara o problema, não finge que não existe o problema. Não vira as costas para o problema. Não minta para você mesmo, como o CNM cansou de fazer em várias avaliações pós-rodada nesse Campeonato Brasileiro. Então eu acho que o nosso quadro de arbitragem é um caos, um horror, um absurdo. Você pega o áudio do cidadão do VAR, que não deu pênalti, que inventou uma interpretação vergonhosa, que não deu o pênalti a favor do Grêmio dentro de Itaquera no último minuto do lance, você fala, não tem jeito, nós estamos perdidos. Acabou, isso aqui acabou. Então eu acho que a nossa arbitragem precisa ser refundada. Não sei o que faz. Manda todo mundo embora, traz alguém de fora. Os clubes precisam achar essa solução. A CBF precisa achar essa solução. Os árbitros precisam achar essa solução. Eu não sei, mas eu sei que com essa galera não tá dando. Eu não confio. Mas não confio, não deixo de confiar na idoneidade, eu não confio na competência. Aí nós estamos cruzando linhas, como eu tenho repetido nos vídeos aqui. A gente está cruzando muita linha perigosa no futebol brasileiro nesse ano. E se cruzou assim, se arrebentou com essa linha. Não é que deram um passinho e cruzaram a linha, não. Pegaram a linha e arrebentaram com ela, jogaram no lixo, fizeram cocô em cima, acabou, não tem mais a linha. Que é a linha do...
Pô, até aqui a gente não pode passar. Duvidar da honestidade sem prova não dá. Acabou. Abel Ferreira, João Martins, Bruno Lage, Mazuco, Diego Costa, Juninho, Marcos Salum, Marçal, uma porrada de gente. Sem prova alguma, dizendo, não, é salva Vasco. O que fala o presidente do América ontem, o Salum? É uma vergonha um presidente se posicionar dessa forma. Ele pode se queixar do que for, mas quando ele fala em operação para salvar o Vasco, ele está colocando muita gente em xeque. Isso é perigosíssimo. Falar da honestidade das pessoas sem provas. Ah, Jorge, você está sendo Alice. Pode ser que tenha um monte de árbitro ladrão no Campeonato Brasileiro e você está aí achando que é só erro. Pode. É, claro que pode. Como pode ter jornalista vagabundo que recebe para dar opinião. Como pode ter advogado que não presta, médico que não presta, que dá diagnóstico errado para... Porra, tem de tudo. Tem de tudo. Mas eu só posso acusar isso quando eu tiver uma prova. E ninguém tem de que isso está acontecendo no Brasil. Ninguém tem. Então, apresente, presidente do América. Juninho, apresente. O Juninho dá uma entrevista, um dos líderes desse elenco do América na saída de campo. Não vão deixar o Vasco cair, hein? Porra, o Vasco tem 4 rebaixamentos na sua história. Se fosse para salvar o Vasco, já tinham salvado antes, né? O Vasco foi lanterna do Campeonato Brasileiro em grande parte. Aí ele precisou trazer técnico novo, trazer Payet, aí ele precisou trazer Verratti. Porra, aí que foi a salvação, porque se fosse o mesmo time do primeiro turno do campeonato, o Vasco ia cair. Qual é a prova, Juninho, que você tem que existe uma operação? Vamos entrar no mérito do lance? Porra, o lance é para vermelho, gente. Qual é a dúvida? Qual é a dúvida de que o lance do Maidana é para expulsão? De que o Maidana botou tudo a perder? Um ótimo primeiro tempo do América jogado no lixo por um erro do Maidana. Como o Marçal fez na sexta-feira em Itaquera. Um bom começo do Botafogo, superior ao Corinthians, ele prejudica o andamento do jogo. Ele arrebenta com o time dele com uma expulsão aos 20 minutos, com uma entrada por cima na canela do adversário. Aí você vai fazer o quê? Aí você vai sair dizendo que é roubo? Peraí, calma, sem prova? Qual a substância, qual o elemento que você tem para me comprovar isso, para dizer que está acontecendo uma operação para salvar o Vasco? Precisa decidir, é para salvar o Vasco ou para salvar o Santos? Porque um saiu da zona de rebaixamento, o outro está lá dentro. Vai ser difícil salvar os dois. Para quem é a operação? Calma, gente, que loucura é essa? Nós estamos querendo ganhar as coisas no grito. Vamos ganhar na bola. O América finalizou 13 vezes no primeiro tempo, não fez um gol. A culpa não foi do árbitro, a culpa foi do Maidana, que errou ao dar uma cotovelada no adversário. Agora, vamos discutir por que não expulsaram o PEC contra o Fluminense? Claro, não é porque estão querendo salvar o Vasco, é porque eles são ruins. É porque eles são ruins. Um dia expulsaram o Jair, outro dia não expulsaram o PEC, ontem expulsaram o Maidana, amanhã não vão expulsar alguém. De repente, domingo, na Vila Belmiro, não vão expulsar algum jogador do Santos ou do próprio Vasco, porque eles são ruins. Meu conceito do que acontece com a arbitragem no futebol brasileiro é o seguinte: vivemos uma roleta russa. A qualquer momento, vai rodar, não vai ter nada no tambor. Vai rodar de novo, vai pegar em você. Mas acontece com todos. Acho que, não sou totalmente ingênuo, existe árbitro caseiro. Existe árbitro que tem mais receio de errar contra o grande do que contra o pequeno, porque a repercussão vai ser maior. Eu dei esse exemplo aqui semana passada. Eu sei que isso acontece, eu tenho a sensação de que isso aconteça. O cara falar, puta, contra o Corinthians eu não posso errar. Imagina. A mídia em cima do meu erro. Contra o Goiás, vai ficar uma reclamaçãozinha ali em Goiânia, vai morrer. Contra o América, vai ficar um negocinho ali e vai morrer. Eu acredito que isso aconteça inconscientemente. Porque os árbitros também têm, além da dificuldade técnica, de interpretação, de análise do lance, de colocação, de visão e tudo, eles têm também muita dificuldade de lidar com a pressão, com o lado emocional do futebol. Eles são mal preparados emocionalmente também. Tá nítido. É só ver os jogos. Agora, não posso falar em falta de honestidade, pô. Isso é muito sério. Isso joga contra. Isso coloca em xeque a honra das pessoas, e mexer com a honra das pessoas, você precisa ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Mas realmente eu não acredito. E aí, vamos lá. Acho que tudo isso também acontece porque quando você tem uma ferramenta como o VAR, você tem 20 câmeras no estádio. A câmera mostra com clareza. Não é o caso de ontem, tá? Ontem a arbitragem acertou na expulsão do jogador do América. Ponto final. Não vou ficar debatendo isso aqui porque não tem papo. É cotovelada na cara, é fim de papo, é expulsão, acabou. A arbitragem ontem não errou. Mas, quando a arbitragem erra do jeito que errou no Corinthians e Grêmio,
A imagem é muito clara, muito, não tem dúvida nenhuma. Qualquer um viu. Um míope viu que foi pênalti ali. E o árbitro, e o cara no VAR diz, não, foi nada. Movimento natural, o cara tá com o braço aqui, pô, parece o Cristo Redentor. Movimento natural. É tão grosseiro, é tão bizarro, é tão grotesco o erro, que aí vai dar margem às pessoas pensarem em coisas além de equívoco. É uma pena. É uma pena, porque a gente vive numa sociedade muito problemática do ponto de vista ético, como a sociedade brasileira. A sociedade do vou levar vantagem, a sociedade do farinha pouca, meu pirão primeiro, dane-se você primeiro eu, né? A sociedade de quem diz que quer chegar ao poder para cuidar do povo e quando chega lá se lambuza das benesses do poder, se lambuza com gastos supérfluos com o dinheiro do contribuinte. Então essa cultura que vem de cima para baixo faz a gente desconfiar de tudo e todos. Como que a gente luta contra isso no ambiente do futebol? Minimizando esse tipo de falha. Profissionalizando, aperfeiçoando, aprimorando, não permitindo que um lance horroroso, como o erro de Corinthians e Grêmio, aconteça em tantos outros. Para quando de fato acontecer um acerto da arbitragem, a gente fala, pô, olha a média de acerto dos caras. Os caras acertaram mesmo, não tem pilantragem nenhuma aí não. Ninguém vai poder ter esse motivo. Só que, como a CBF, primeiro não pune adequadamente quem sai dizendo que o campeonato é uma bandalheira. Que é um absurdo, né? Você tá jogando contra o próprio produto, a CBF, tá bom, tá, beleza. Finge que, né, tá tudo bem. E além disso, a CBF trata com, vamos empurrando com a barriga os erros aí, acontece. É o fator humano. O árbitro é humano, né? Poxa, o jogo é muito... O VAR veio para quê? O VAR veio para diminuir a quantidade de erros, né? Minimizar o impacto do fator humano e ele não tá conseguindo. E a gente vai achar que tá tudo bem? Vamos continuar gastando dinheiro com o VAR? Porque o VAR é caro. O VAR é caro. A operação custa dinheiro, é mais gente recebendo cota de arbitragem, é VAR, é assistente de VAR, é operador de câmera, é operador de vídeo, é corte, é não sei o que, é uma porrada de gente. Para a qualidade tá pior? Então nós vamos fazer, ou vamos fingir que nada está acontecendo e vamos deixar rolar? É porque a CBF deixa rolar que as coisas acontecem. É porque os clubes só se preocupam em reclamar que as coisas acontecem. Não tem Operação Salva Santos, não tem Operação Salva Vasco. A operação é salvar a arbitragem. Está precisando acontecer urgentemente. Que morreu. Essa arbitragem brasileira, do jeito que está tocada, ela morreu. Ela acabou. Ela acabou. Nós somos passageiros da agonia no futebol brasileiro. É torcer para dar certo. É um avião que o radar já não está funcionando, as turbinas estão apagando. Você fala, meu, do que eu vou fazer agora? Vou orar. É isso. É o que a gente tem que fazer no futebol brasileiro, nesse momento, com esse marco de competência de quem comanda a arbitragem, é orar. Agora é orar, lembra, né, do áudio? Agora é orar, é o que nos resta. Porque virou esse pandemônio, a arbitragem por culpa da CBF, por culpa da comissão de arbitragem e muito por culpa dos clubes. Agora, falar que os caras estão de sacanagem, de má intenção, querem salvar esse, querem salvar aquele, desculpa, eu não compro isso. Se não tiver prova, eu não compro isso. Agora, é curioso também que o mundo dá suas voltinhas, né? Porque quando o Santos teve erro de arbitragem a favor dele, a torcida do Vasco foi uma das mais vocais nessa coisa de Operação Salva Santos. Mundo do futebol dá voltas. Mundo do futebol dá voltas. Agora é contra a torcida do Vasco, é contra o Vasco. E é uma injustiça tão grande quanto aquela. Não tinha Operação Salva Santos, como não tem Operação Salva Vasco. Não tem nada. Não tem nada. O que tem é incompetência. Uma arbitragem que beira o ridículo. A arbitragem brasileira beira o patético. Mas ontem ela acertou. Ontem o Maidana deveria ter sido expulso. Ponto final. Não cabe a reclamação do América. Ela é desproporcional, ela é desarrazoada, ela é de uma total falta de equilíbrio, que é muito o retrato da maioria dos dirigentes brasileiros. Acabou essa onda de... O Marcos Salum tem mais de 30 anos de contribuição ao América e eu sei que ele é um abnegado, eu sei que ele muitas vezes tirou do bolso, eu sei da história do Salum, da ligação dele do América e talvez o América estivesse numa situação pior, não fosse ele. Mas olha, esse modelo precisa profissionalizar, precisa acabar. Esse modelo precisa acabar. Ou a gente tem CEO, ou a gente tem gente formada, ou a gente tem gente preparada para lidar com isso, que receba salário, que seja cobrado, que tenha metas para bater, ou nós vamos ficar nessa de dirigente amador que vai sair arrotando um monte do microfone e para se sentir acolhido pela torcida. É isso mesmo, nosso presidente foi lá e falou, ele é macho mesmo. Ele não é macho nada, porque ele não tá resolvendo nada, ele só tá arrotando no microfone, efeito prático nenhum. Macho vai ser o dia que bater, der uma porrada na mesa da CBF e falar, escuta aqui, ou vocês resolvem essa porra dessa arbitragem brasileira, ou ninguém vai jogar mais o Brasileirão.
Desse jeito não vai dar. Aí eu vou falar, opa, agora nós temos alguém. E que apresente ideias, e que apresente sugestões, porque é o papel deles. Aí eu vou falar, beleza, esse cara tá querendo fazer alguma coisa para melhorar a arbitragem no futebol brasileiro. Agora aí pro microfone todo mundo vai, eu vou aqui também. Qual é o efeito prático que tem? Nenhum. A arbitragem está uma bosta do futebol brasileiro. Horrorosa. Mas ontem o América não tem motivo de reclamar. Parabéns ao Vasco. 3 vitórias seguidas, sai da zona de rebaixamento, pega um embalo. O Vasco volta para o segundo tempo ontem, também sem fazer um grande jogo. A entrada do Jair muda o panorama, né? Não só pelo gol, mas o Vasco estava ali apostando em cruzamentos, e o Jair conseguiu chegar para tentar verticalizar um pouco mais o jogo, e aos 45 tem a cobrança de falta, tem o desvio, né? Tem a participação direta do Jair na vitória enorme do Clube de Regatas Vasco da Gama, que está numa operação para se salvar. Tem ninguém salvando o Vasco, ninguém salva ninguém. É o Vasco por si só, com a sua coletividade, com a sua massa de torcedores e com o seu trabalho de campo e fora dele, que vai tentar se salvar no Campeonato Brasileiro. E o jogo de domingo, ele é fundamental contra o Santos na Vila Belmiro. E uma arbitragem que vai ter que ter muita competência, coisa que eu não acredito, para levar um jogo bem difícil domingo às 4 da tarde na Vila. Tá feito o vídeo, deixa o seu like, diz o que você pensa sobre isso. Fica aí dando like se você chegou até o fim do vídeo, até me perdi aqui no final. Deixa o like se você ficou até o final. Boa terça-feira para todo mundo, muito juízo e tchau.